Olá meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao seu canal sobre tiro esportivo. Eu me chamo Leonardo e essa aqui é uma carabina revolucionária, a Gamo Roadster IGT 10X segunda geração. Vocês querem experimentar toda essa revolução comigo? Então vem comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar cada mínimo detalhe dela pra vocês. Roda a vinheta! Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the new sand in my mind. All I hear is music, watching your mouth move, damn you look stupid. Pois é, pessoal, finalmente estou trazendo aqui pra vocês aquele review completaço, com padrão shooter de qualidade de uma arma muito curiosa, a Gamo Roadster IGT 10X de segunda geração no calibre 5,5. Mas antes de começar, eu queria deixar aqui algumas orientações para ajudar vocês. A primeira delas é que esse vídeo possui um índice que aparece tanto na barrinha do vídeo quanto na descrição. E vocês podem usá-lo aí para navegar pontos específicos do review, caso queiram saber apenas uma informação específica sobre essa carabina. A segunda é que eu também estou deixando aí embaixo na descrição do vídeo o link para um vídeo onde eu descrevo a metodologia usada nos nossos testes, para quem tem aí curiosidade de conhecer o porquê de cada teste que a gente faz aqui e como esses testes são feitos, ok? Por fim, eu queria dizer que o intuito desse review não é vender ou comercializar qualquer coisa, mas demonstrar o potencial real do equipamento para a prática aí do tiro esportivo. Por isso, eu não passo aqui recomendações de lojas durante o review, para isso eu sugiro que vocês usem o Google. Mas chega de conversa e vamos falar da Gamo Roadster. Ela se trata de uma carabina do tipo Spring, equipada com gás RAM, com carregamento por meio deste magazine de 10 tiros. É isso mesmo, pessoal. Magazine de 10 tiros em uma Spring. É isso que torna essa carabina tão especial. Ela faz parte de uma tecnologia que a Gamo trouxe, que equipa inclusive alguns outros modelos, que incorpora essa possibilidade de eu ter um magazine de 10 tiros em uma carabina Spring para facilitar aí a alimentação e agilizar o carregamento enquanto eu estou fazendo aí o basculamento da arma, para não ter que ficar me preocupando em colocar chumbinho a chumbinho. Eu carrego os magazines e tenho aí toda a praticidade de uma arma com magazine, só que em uma Spring. A proposta dessa carabina, então, seria proporcionar um carregamento mais rápido e prático com uma carabina leve e de boa potência para uso geral. A proposta inicial dela é se aproximar de uma Magnum, mas eu vou contar para vocês aí ao longo do teste que ela não faz isso. Se vocês ainda não sabem a diferença entre uma carabina com mola de aço e uma carabina gás RAM, eu estou deixando um link aí embaixo na descrição do vídeo, onde eu explico essas diferenças para vocês. O que é mola de aço, o que é gás RAM, PCP, APC, enfim, toda essa sopa de letrinhas do mundo das carabinas. Quanto ao cano, a Gamo Roadster conta com um cano de 390mm com alma raiada por método tradicional de brochamento por bilha, com 12 raias e twist rate de 1 para 23 polegadas à direita, como vocês podem ver aí na imagem. Pessoal, é um passo de raia lento se comparado com outras carabinas de ar, mas dentro do adotado tradicionalmente pela Gamo nas suas carabinas de potência intermediária. O cano é feito de aço com polímero sobreinjetado e está ancorado em um bloco também feito em polímero, totalmente integrado com a cobertura do cano, como tem se tornado aí padrão nas Springs da Gamo nos últimos tempos. Ele é complementado por esse abafador integrado ao revestimento do cano, que ajuda a melhorar o nível de ruído e a pegada na hora de bascular. Bom, apresentada a arma, a gente pode passar aí para os seus aspectos técnicos, a começar pela ergonomia. A Gamo Roadster possui 1,31 m de comprimento e pesa cerca de 2,650 kg, como vocês podem ver aí no vídeo. Trata-se, portanto, pessoal, de uma arma longa e leve, o que não é esperado para um equipamento dessa natureza, especialmente em se tratando do peso, que é um aspecto que chama a atenção. A arma é uma arma grande, com um design encorpado, parece ser bem mais pesada do que realmente é. O centro de gravidade fica um pouco à frente do guarda-mato, como vocês podem ver, o que confere para essa carabina uma boa empunhadura aí na posição caçador. Mas ela também atende razoavelmente bem a posição precisão, pela posição que ela está. Ela está numa posição caçador mais recuada, mais próximo do guarda-mato. Então isso ajuda no uso aí nas duas posições, o que também é algo esperado para uma carabina de uso geral como essa daqui. Então ela fica confortável nas três posições, um caçador mais avançado, um caçador mais recuado e também na posição precisão. A coronha da Gamo Roadster é oferecida somente em polímero, sem nenhum tipo de regulagem, e se trata de uma coronha ambidestra, como vocês podem ver pela simetria que ela tem aí dos dois lados. A pegada da arma é boa
e mostra bom equilíbrio, pessoal. A coronha de polímero confere firmeza, principalmente na parte central, mas passa certa insegurança aqui nessa parte frontal que eu estou mostrando para vocês, onde ela tem essa flexibilidadezinha aí que vocês estão vendo. A textura é áspera e proporciona um toque agressivo, que se assemelha a uma lixa. A telha tem cerca de 53 mm de largura e é curva na parte inferior. Pessoal, essa é uma largura mais grossa do que o normal para armas dessa natureza. E pelo design e materiais, passa certo desconforto, não é das mais confortáveis. É uma telha mais grossa, assim, mais encorpada, áspera, que acaba assim tendo um toque não tão confortável como a gente poderia esperar de uma arma dessa natureza, né, desse nível de preço. A carabina também apresenta cantos secos na parte inferior da coronha, que causam certo desconforto na pegada. Inclusive nessa marca de injeção que atravessa toda a coronha, né, toda a telha da coronha de ponta a ponta. Um aspecto importante para quem pretende usar essa arma em campo é que ela também não conta com os pontos para fixação de bandoleira, como vocês podem ver aí na imagem, ela é limpinha, não tem nenhum ponto para fixar, o que acredito ser um grande descuido em uma carabina com essa proposta, em especial pela coronha ser de polímero, que dificulta uma instalação mais consistente de uma bandoleira, você acaba estragando a coronha quando acaba tendo que colocar uma bandoleira numa coronha desse tipo. Quanto à soleira, ela é feita de borracha, e passa uma sensação de ser um material aí de boa qualidade. Ela é macia e possui um bom desenho, passando bastante conforto para o atirador no momento do disparo. Eu particularmente gosto muito dessa linha de soleiras da Gamo. Adicionalmente, ela possui essas regulagens aí que vocês estão vendo, que muda a densidade por meio desses pinos aqui que a gente coloca e tira da coronha. E isso permite deixar a coronha com a soleira mais leve, mais macia, na verdade, né? Ou mais dura, de acordo aí com a preferência do atirador. Em situações reais de uso, eu percebi que a Gamo Roadster se mostrou uma arma equilibrada para uso geral, mas com escolhas de padrões de acabamento não tão confortáveis, fazendo aí jus a uma nota de 5,6 para sua ergonomia. Com relação à alimentação, a Gamo Roadster é uma carabina com carregamento por meio de uma alavanca feita pelo próprio cano. A alimentação é automática, feita por meio desse magazine auto-indexado para 10 tiros, feito em polímero, que permite a contagem dos tiros restantes através dessa janelinha. Pessoal, é um sistema muito legal. Ele tem uma construção muito inteligente e algumas particularidades interessantes de projeto que eu acho que merecem aqui ser citadas nesse review. A alimentação é bem simples. Os chumbinhos podem ser colocados direto na arma sem remover o magazine, como vocês estão vendo aí, apenas girando o tambor pelas laterais, inserindo um a um nesses buraquinhos. Mas também há a opção de eu remover o magazine, tanto para trocar como para recarregar. Para isso, basta eu empurrar essa trava e para colocar de volta, eu coloco ele de novo nessa posição e encaixo, fazendo a arma ficar pronta de novo para o uso. Tá vendo, pessoal? Bem simples, é um sistema bem prático, na verdade, né? Eu achei um design bem interessante para uma arma desse tipo. Eu fiquei assim encantado estudando esse sistema durante um bom tempo para aprender um pouco mais sobre o que a Gamo construiu aqui. E logo nos primeiros disparos que eu fiz com a carabina, me deu mais curiosidade ainda para estudar o mecanismo. Por quê? Porque essa parte de cima aqui do sistema saltou em um dos momentos que eu fui armar a carabina. Gente, eu meio que entrei em pânico, vou falar sinceramente pra vocês, eu achei que eu tinha quebrado a carabina, que tinha dado um pau no sistema, que eu tinha estragado. Aí eu já corri pra internet e encontrei um monte de gente falando que isso era um problema crônico da carabina, que virava e mexia, ela soltava essa peça, mas que você podia reencaixar depois, mas ela ficava soltando toda hora essa peça. Bom, basicamente eu reencaixei, né, segui o que tava lá nos vídeos, apertei em cima dela e ela reencaixou, e eu continuei atirando normalmente. E ao longo dos primeiros dias, esse problema aconteceu um monte de vezes. Eu falei, pronto, realmente, tem um problema crônico, que nem o pessoal fala nos vídeos aí. Mas como eu gosto de analisar tudo, estudar tudo, eu fui lá estudar o problema. Tentar entender como ele acontecia e o design da peça para entender bem o que estava se passando com essa carabina. E eu descobri que, na verdade, não se trata de um problema, menos ainda de um problema crônico, mas de um mecanismo de segurança, pessoal. O dito
problema aí sempre acontece numa situação específica, que é quando o chumbinho tá mal colocado ou saiu da posição, ficando aí com uma parte para fora do magazine. Seja porque você basculou rápido demais, ou porque a arma deu um tranco muito grande, às vezes o chumbinho se desloca e ele fica com a bundinha para fora, ou você coloca mal e ele fica com a bundinha para fora. Então, isso pode acontecer em várias situações. E o desenho desse mecanismo, pessoal, é feito de tal forma que quando isso acontece, essa peça se solta intencionalmente para proteger o mecanismo de alimentação. É extremamente inteligente, pessoal. Se esse mecanismo não existisse, você ia arrancar o pino de alimentação da carabina usando na hora que você forçasse contra aquele chumbinho que está fora do magazine. E ia destruir completamente o sistema. Então, um simples chumbinho fora da posição durante o uso poderia arrasar com a sua carabina. Então, a Gammo teve essa ideia brilhante de, se isso acontecer, a hora que fizesse essa força que fosse suficiente para destruir o pino, ele simplesmente jogaria o sistema para fora e o sistema acabaria passando ileso, bastando você reencaixar, recolocar o chumbinho no lugar e continuar atirando. Portanto, pessoal, não se trata de um problema, como alguns erroneamente apontam em muitos vídeos na internet, mas de algo intencional. A única pena é que a Gammo não deixa isso claro no manual, mas se você analisar o desenho da peça, você vai ver que ela é feita para desencaixar. Ela tem uma curvatura ali que faz com que um pino passe por essa curvatura desencaixando e depois reencaixe normalmente também por essa curvatura, sem causar nenhum dano para o sistema. É realmente um sistema brilhante, pessoal. Eu gostei muito. Bom, o fechamento é feito por essa trava tradicional e ela é leve para quebrar, mas o basculamento já é meio pesado, o que é esperado aí pela potência da arma, tá, pessoal? Já é uma arma que está quase indo para o Magnum, ela está num nível de potência já razoável. Para quem tentar armar aí gradualmente, o engatilhamento pode ser sofrido. Você pode estar puxando a arma ali, nossa, sofrendo com esse basculamento. Mas para quem já tem prática aí de quebrar o cano e engatilhar no embalo, como é o meu caso, esse peso final acaba sendo até fácil de ser vencido, não é tão desafiador quanto outras carabinas potentes. O basculamento também é facilitado por esse supressor e pelo revestimento do cano, que ajudam muito na pegada e na proteção do cano, evitando manchas de suor. É uma coisa que muita gente reclama, porque é muito plástico, não sei o quê, mas eu gosto desses revestimentos, viu, pessoal? Eu tenho ficado meio que acostumado e gostando desses revestimentos, porque ele diminui muito a necessidade de manutenção da arma. As armas que tem esse revestimento de polímero, você não precisa ficar se preocupando em ficar passando óleo o tempo todo, depois de atirar e tudo mais. Então ela é muito mais prática nesse sentido. Com base no que foi apresentado, eu posso dizer que a Gammo Roadster faz jus a uma nota de 6,5, então, para o seu sistema de alimentação. O acabamento da Gammo Roadster também é razoável. Ela tem um design levemente dissonante, em especial por conta do sistema de alimentação, que fica protuberante na arma e causa aí certo desconforto visual, certo incômodo, pessoal. Pelo menos pra mim, eu acho essa saliência meio esquisita. Além dele, também tem um descompasso entre a robustez passada pelo cano revestido e esse supressor grande que tem aqui na frente. Então tem esse cano grosso com esse supressor enorme e essa leveza visual que é passada por essa coroinha thumb roll super esguia que ela tem aqui atrás. Ou seja, fica estranha, a carabina parece grossona na frente, muito mais parruda na frente e frágil atrás. É como aquelas pessoas, sabe, aquele cara marombado que tem o tronco grande em cima e aquele escambito na perna. A minha sensação quando eu olho para a Gammo Roadster é mais ou menos essa, aquela frentona, aquela parte de cima grossa, grande, encorpada e aquela coroinha mirradinha, né, apertadinha. Enfim, é um design com certos desequilíbrios nas linhas, tá, pessoal? A coronha é feita de polímero e é bem executada, transmitindo aí a sensação dessa arma ser robusta. Há rebarbas discretas, como eu já disse para vocês, em especial no vão da biela e na base da telha. E as peças de polímero que compõem a coronha são boas, o que é um aspecto aí positivo. As partes metálicas também são bem acabadas. A oxidação tem uma tonalidade de preto natural puxado para o marrom. A aplicação apresenta algumas anomalias aí, pessoal, na junção final da câmara. O que é bem comum, vou ser bem sincero com vocês, a maioria delas, das carabinas, por conta de como é feita essa parte da carabina, acaba tendo essas pequenas anomalias. Mas no caso da Roadster, a vantagem disso é que ela está encoberta aí pelo sistema de carregamento. Então é uma anomalia que você praticamente não vê. Ela não apresenta aí também defeitos e rebarbas nas partes metálicas, então você não tem esse tipo de problema nas partes metálicas, o que é muito bom, porque normalmente rebarbas na parte metálica acabam machucando o atirador.
A soleira também tem alta qualidade e é muito bem acabada. E o mesmo ocorre também nas demais partes do corpo, onde o acabamento é bom. Tais atributos garantem à Gamo Roadster uma nota de acabamento 7. Quanto aos sistemas de segurança, a Roadster possui trava com acionamento manual, o que exige aí uma atenção do atirador logo após o basculamento para evitar disparos acidentais. Ela fica posicionada logo na frente do gatilho, como vocês estão vendo aí. E o seu acionamento é macio e ela é bem fácil de alcançar, mantendo a posição de tiro. Ela ainda conta com um recurso importante, especialmente para as armas do tipo Spring, que é o bloqueio do mecanismo de acionamento ao armar. Esse tipo de mecanismo tem por função, pessoal, evitar que a arma dispare enquanto o atirador está carregando, o que é importantíssimo para evitar acidentes que chegam a danificar o cano da carabina e até ferir os atiradores. Então é um mecanismo muito bem-vindo e que tem sido aí quantificado nas nossas notas de sistemas de segurança atuais. Com base nesses atributos, a Gamo Roadster faz jus a uma nota de 7,5 para os seus mecanismos de segurança. Quanto ao gatilho, ela vem equipada com uma lâmina de polímero com um guarda-mato feito do mesmo material incorporado à coronha. A sensação tátil da lâmina é boa, pessoal. Ela é firme e apresenta um design bem diferenciado, com esses furinhos. É uma lâmina bonita, apesar de ser uma lâmina de polímero. Chama atenção aí quando você vê, principalmente para quem não está habituado com lâminas tão modernas. O gatilho tem 2 estágios e possui regulagem de curso e de peso do primeiro estágio e curso do segundo estágio, todas acessíveis ao usuário. Na configuração de fábrica, o gatilho tem um peso de 1,289 kg para acionamento, o que é moderado para um gatilho em configuração de fábrica, especialmente para uma Spring. Via de regra, esse nível de peso de gatilho é considerado adequado para um uso em campo e entretenimento, o que é compatível também com a proposta da arma. O gatilho ainda apresenta uma negociação precisa de disparo e passa uma sensação de bastante segurança. É um clássico gatilho com sistema ATS, já bem conhecido no mercado brasileiro por sua qualidade e também pela facilidade de manutenção que ele apresenta. E diante da qualidade percebida, do peso do gatilho e das possibilidades que seus mecanismos apresentam, esse sistema faz jus a uma nota de 6,5, considerando a sua configuração de fábrica. Quanto ao sistema de pontaria, a Gamo Roadster possui um conjunto de mira com massa de mira feita de polímero, com túnel de metal, encaixados aí no supressor. A massa de mira tem uma espessura fina e conta com fibra ótica, o que facilita a sua visada. O túnel também é fino e pode ser removido, o que é uma vantagem para quem não gosta aí desse tipo de recurso. Os materiais empregados na massa são de boa qualidade e o mesmo ocorre também no túnel. A alça de mira é rebitada ao bloco e tem uma largura fina e também possui fibra ótica. Ela é feita de metal combinado com polímero e apresenta regulagem vertical por meio deste parafuso e horizontal por meio desse aqui. Os ajustes possuem cliques longos e precisos e a retenção é boa, não apresentando aí variações durante os disparos. É um sistema, pessoal, que permite uma visada excelente e faz jus aí a uma nota de 8,4. Ela ainda suporta acessórios nesse trilho RRR de 11mm, o que permite usar uma luneta. Esse trilho ajuda a reduzir o impacto sobre as lunetas, protegendo seu mecanismo dos impactos de fim de curso, como demonstrei em um vídeo aqui no canal, cujo link estou deixando aí embaixo na descrição do vídeo para vocês. Entretanto, para uso de lunetas grandes, o design da arma pode atrapalhar um pouco, como vocês podem ver aí na imagem. O cano, vocês vão ver, quebra pegando da luneta, né? Em nossos testes você vê que vai pegar aí totalmente por conta desse sistema que ela tem aqui em cima, mesmo quando montada sobre o Scope Angel. Então eu não tenho como aumentar muito mais a luneta. O Scope Angel com os mounts que eu estou usando aqui já são bem altos e isso acaba elevando demais, até começando a ficar desconfortável, e mesmo assim eu não tenho condições de colocar a luneta numa posição correta e quebrar o cano com uma luneta como essa tão longa sem pegar. Vai acabar interferindo, vai acabar tendo essa interferência entre o basculamento e a luneta por conta desse design do sistema de alimentação. Então isso é um ponto fraco desse sistema que a gente está vendo aqui na tela. Bom, pessoal, a apresentação da arma e a avaliação inicial que eu tinha para mostrar para vocês é isso. Então vamos passar então aos nossos testes para ver como essa arma se sai em termos de ruído, recuo, precisão e no cronógrafo. Então vamos lá! E como já é tradição aqui no canal, o primeiro teste que eu vou trazer aqui para vocês é o nosso teste de ruído, cujo objetivo é verificar
quanto de barulho a Gamo Roadster faz. E para isso, eu trouxe ela aqui na linha dos 10 metros com o nosso decibelímetro que vocês estão vendo aí na tela. O decibelímetro, para quem não sabe, mede o nível de pressão sonora que é emitido por um dado equipamento. E vai dar para a gente aí um parâmetro seguro sobre esse barulho feito pela Gamo Roadster. No nosso protocolo, pessoal, o decibelímetro é colocado sempre a 50 centímetros de distância da arma, perpendicular à linha do gatilho. Tá para permitir comparação, tá, pessoal? Para que a gente possa comparar todas as armas de igual para igual. Eu também ajusto o aparelho para capturar o pico de máximo, para registrar exatamente o nível de ruído no momento do disparo. Então, vamos lá. Então, com tudo pronto, vamos ao teste. E vejam só, 103,1 decibéis. Nossa, esse é um nível de ruído baixo, viu, pessoal? Em especial para uma carabina dessa potência, bem surpreendente mesmo. Isso mostra que esse sistema de supressor que a Gamo chama de Whisper é bem eficaz. Ele consegue baixar bem o barulho dessa carabina e deixar ela realmente bem silenciosa. Além aí dela não ser um incômodo tão grande para quem atira, esse volume também é baixo o suficiente para não ser um incômodo para os vizinhos próximos aí que estejam separados por pelo menos uma parede da linha de tiro, que também é bem positivo para quem pretende atirar em casa, no ambiente urbano e assim por diante. E com base nesse resultado, eu posso concluir que a Gamo Roadster faz jus a uma nota de 8,4 para o seu nível de ruído, que é uma nota já bem boa mesmo para o desempenho dessa carabina em termos de controle do barulho que ela faz. E o próximo teste que eu vou trazer aqui para vocês é o nosso completíssimo teste de recuo, onde eu vou analisar o nível de deslocamento da carabina por meio de um teste computadorizado e também o recuo e as vibrações por meio de um acelerômetro, que é esse aparelhinho que está piscando em cima da carabina e consegue medir a aceleração dela nos 3 eixos, o deslocamento para trás e para frente, o deslocamento para cima e para baixo e o deslocamento lateral. E para ajudar a visualização, eu também vou colocar esse chumbinho sobre o acelerômetro para que vocês vejam como ele se comporta no momento do disparo. E também essa linha verde para indicar o efeito de deslocamento dessa carabina. Então quando eu fizer o acionamento, uma nova linha azul vai aparecer aí, mostrando quanto que o equipamento se deslocou para trás, para que vocês tenham uma referência visual do deslocamento. E ainda para ajudar na visualização de toda essa dinâmica, eu vou colocar o vídeo em super câmera lenta no momento do disparo, para que vocês consigam acompanhar cada mínimo detalhe desse processo todo e dessas vibrações. Então vamos ao teste. Como vocês puderam perceber, ela teve um deslocamento de 4,9 mm para trás, o que é um deslocamento moderado, dentro do esperado aí para uma carabina dessa potência. O chumbinho, por sua vez, deu um salto para cima e caiu tombado, mostrando um deslocamento intenso no eixo Z, ou seja, para cima. Eu vou até passar o vídeo em câmera lenta novamente para que vocês observem. Vejam só como esse chumbinho salta, pessoal. E o legal é que isso também pode ser visto pelo gráfico do acelerômetro, que apesar de mostrarem um deslocamento moderado para trás, aí no eixo vermelho, com apenas 11,47 G de amplitude e praticamente nenhum deslocamento para frente, no eixo amarelo, que mostra o Z, né, o para cima e para baixo, você tem aí uma significativa oscilação, que atingiu uma amplitude de 5,57 G. Esse nível de vibração já é perceptível, já é um nível de vibração relativamente alto e que dificulta o controle do equipamento, em especial pensando que essa é uma carabina com gás RAM. E com base nos resultados apresentados, eu posso dizer que a Gamo Roadster faz jus a uma nota de 6,3 em nossa avaliação, mostrando um equipamento de controle moderado. Terminados os testes iniciais, eu trouxe a Gamo Roadster aqui para fazer o teste mais desejado e esperado por vocês em nossos reviews, o nosso teste de precisão e do cronógrafo. E como já é de praxe, eu trago a carabina inicialmente para a linha dos 10 metros, trabalhando com apoio de tiro, luneta, o cronógrafo posicionado na distância certa, conforme a metodologia que eu explico no vídeo, que eu deixei aí na descrição do vídeo para vocês. E eu utilizo um conjunto de chumbinhos com o rifle round, o rifle Premium Series Flathead, o JSB Exact de 18,13 grains, que é esse importado que vocês estão vendo aí na tela, o Gamo Pro Magnum,
o nosso querido Gamo Match, o Technogun Vetor e o Technogun Strike. E eu tenho uma surpresa também nesse teste para vocês que eu vou fazer atendendo a pedido de vocês, tá bom, pessoal? Que eu vou trazer para vocês, mas essa surpresa eu só conto no final. Então vamos lá, pessoal, eu vou acelerar o vídeo pra gente ganhar tempo, mostrando para vocês aí todos os alvos sendo feitos com a cronografagem do lado direito. Vamos aos testes. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Testes terminados, e como de praxe aqui no canal, eu vou começar apresentando para vocês os resultados do teste de precisão, indo do pior para o melhor resultado que a Gamo Roadster teve aqui com a gente. E eu começo trazendo para vocês os resultados do rifle flat e do rifle round. Como vocês podem ver aí, são resultados que não foram dos melhores. O rifle flat apresentou um grupo de 40,31 mm, que se eu tirar esse tiro aqui, considerado como um flyer, eu vou ter 31,74 mm, seguindo um padrão, pessoal, que vocês podem perceber de verticalização do tiro, que é bem interessante, porque acompanha um pouco aquele resultado do recuo com grande verticalização. E vocês vão perceber que esse padrão de verticalização aconteceu em praticamente todos os chumbinhos. É bem curioso, isso mostra que o cano dessa carabina tem uma oscilação vertical bem acentuada, tá? Então é bem legal isso. E também temos aí o nosso rifle round, que teve esse grupo de 35,23 mm, tirando esses 5 tiros aqui da borda que estão na zona amarela como flyer, eu tenho 19,36 mm. 19,36 mm já é um grupo interessante, que caberia aí dentro de uma moeda de 10 centavos, mas considerando que eu tenho 5 tiros fora, formando praticamente outra moeda de 10 centavos, eu teria então aí 2 moedas de 10 centavos concentradas dentro de um padrão vertical também que essa carabina forma, tá? Então, os resultados com esses chumbinhos da rifle realmente não foram muito bons. A gente está falando aí em resultados que, mesmo comigo descontando os flyers, estão dando um número aí de minutos de ângulo considerável. Por exemplo, o rifle Premium Series Flathead, 9 minutos de ângulo, é bastante aberto se vocês forem considerar, ok? Pois bem, pessoal, nesse segundo grupo eu tenho aí o Technogun Strike e o Gamo Match, que apresentaram também grupos relativamente espalhados, mas já conseguindo concentrar um pouquinho melhor. O Strike fugiu um pouco do padrão de horizontalidade e fez esse grupo aí de 21,93 mm da zona vermelha, sem considerar esses 4 tiros que estão fora, formando flyers. Se eu considerar o maior grupo formado, deu 48,5 mm, que é um grupo já ruim, não é um grupo muito dos melhores não, tá, pessoal? Então os resultados dela até esse momento não são resultados dos mais interessantes. A gente está falando aí de uma arma que está no grupo do ruim por enquanto, não entrou nem no razoável com esses resultados que a gente viu até o momento. E se eu considerar também o Gamo Match, mesma coisa, ele faz 19,11 milímetros de grupo nessa zona vermelha, mas desconsiderando aí 5 tiros que foram tratados como flyers. Se eu considerar todos os tiros, eu tenho um grupo de 45,78 milímetros, também é bastante significativo. Com o Pro Magno e o nosso convidado, que eu já vou revelar para vocês qual é, que é o Pro Max, também não teve um resultado, pessoal, dos melhores. Já começou a entrar no universo da razoabilidade, tá? Ainda, principalmente com o Pro Max. O Pro Max é um chumbinho que já entra
no universo da razoabilidade. O Pro Magnum ali no limite também, ele já é razoável pelos nossos critérios, mas no limite, até por conta do número de flyers, né? Eu tenho um grupo de 45,01 milímetros com Pro Max, mas nessa zona vermelha eu tenho aí 6 tiros concentrados em 19,47 milímetros, que é menos do que uma moeda de 10 centavos. E se eu considerar a zona laranjada, que eu tenho aí esse grupo de 28,66 milímetros, eu tenho 8 tiros concentrados aí em um tamanho um pouquinho maior do que uma moeda de R$1. Não é bom ainda? Não é 100%? Não, mas já está melhor. Agora, se eu pegar o Pro Max, está um pouco melhor ainda. Eu tenho 19,18 milímetros na zona vermelha, mas considerando aí 4 flyers. Mas se eu considerar aí a zona alaranjada, eu tenho 25,83 milímetros. Para vocês terem uma noção, 25,83 milímetros, pessoal, é pouco mais que uma moeda de 25 centavos. Então, já é um grupinho um pouquinho mais fechado, com 8 tiros. É perfeito? Não, ainda estamos no universo do razoável, tá, pessoal? Ainda não conseguimos entrar no universo do bom com essa carabina. Para vocês terem uma ideia, nosso critério para considerar um agrupamento bom é uma nota acima de 8. Então, estamos ainda com desempenho razoável. Mas quando eu entro aqui no mundo dos últimos agrupamentos, né, que seria do Technogun Vetor e do JSB Exact, a coisa já fica um pouco melhor. Tá? Com o Technogun Vetor, foi bem impressionante. O que aconteceu? Eu senti um bom potencial nesse chumbinho. É que o vetor não ajuda muito, pessoal. Ele é um chumbinho que é muito desequilibrado, tem tamanhos diferentes, tem pesos diferentes. Ele não é um chumbinho muito homogêneo. Mas essa carabina, ele demonstrou um potencial grande e eu já vou explicar para vocês por quê. Analisem só esses grupos. Eu tenho 33,43 milímetros de grupo. É um grupo grande? É. Só que se eu descontar esses 3 tiros da zona amarela, vejam só, eu tenho 7 tiros em 11,87 milímetros, pessoal. 11,87 milímetros. Ou seja, pessoal, são 2,19 minutos de ângulo com uma concentração de 7 chumbinhos. Por conta dos flyers, dos 3 flyers, ele ainda fica no universo do razoável, esse chumbinho. Mas vocês percebem o potencial, gente? Mesmo eu observando o JSB, olha o JSB. O JSB conseguiu esse grupo de 15,5 milímetros, descontando aquele tiro que foi um flyer. 15,5 milímetros, excelente. 22,89 contando o flyer, que é aquele tirinho que ficou de fora ali na zona amarela. Bom também? Muito bom também. A gente está falando de um tiro que cabe numa moeda de 50 centavos. De um grupo que cabe numa moeda de 50 centavos. Mas 15,50 é um grupo ainda melhor, que totaliza aí 3,44 minutos de ângulo. Percebam que com 7 chumbinhos, um chumbinho que é super inconsistente, que é o Technogun Vetor, conseguiu agrupar 2,19 minutos de ângulo. Agora, o mais impressionante, nesse pontinho vermelho que ele tem 6,91 milímetros, que dá exatamente 0,48 minutos de ângulo com 5 flyers. Aí você fala, mas 5 flyers. De qualquer forma, volta no anterior. Se eu conseguir fazer um nível de seleção que elimine aqueles 3 flyers, a gente está falando de um agrupamento realmente excelente. Tá? Já estamos entrando aí no universo do muito próximo de uma nota 10, né? Do muito bom para o excelente. Então assim, pessoal, é uma carabina que me demonstrou potencial com esse chumbinho. A tristeza é ser um chumbinho que depende de tanta seleção e de tanto ajuste para conseguir performar bem, porque é um chumbinho que tem muita inconsistência, muita variação de peso, muita variação dimensional. Mas eu de fato fiquei impressionado com o resultado dele. Apesar dele não ter tido aí a mesma nota do JSB Exact, eu senti que ele tem mais potencial por conta disso, porque parece que essa arma se encaixou com ele, que o único problema é mesmo a gente conseguir uma boa seleção para evitar os defeitos e as inconsistências desse chumbinho. E infelizmente, né, a gente não consegue passar aí com essas notas para o nosso teste dos 25 metros. Não é nada tão dramático, até porque até hoje só 2 carabinas de cano basculante conseguiram isso aqui nos nossos reviews, que foram a Cometa 300 e a Perum 734, que é uma joia rara. Então não é tão exceção assim isso que aconteceu. A Gum Roadster está aí
com um desempenho bom já, atingindo uma nota final de 8,3, que foi a nota que ela conseguiu atingir com o JSB Exact Jumbo Heavy de 18,13 grains, e ressaltando, pessoal, esse comportamento que ela tem de oscilação vertical, que apareceu mesmo no JSB Exact de 8,44. Vou até voltar ao alvo aqui para vocês separarem. Percebam que nesse agrupamento ele está concentrado com essa oscilação vertical. Parece que há, então, na Gamo Roadster, uma tendência do cano oscilar verticalmente, e isso acaba gerando esse tipo de comportamento. E se a gente conseguir anular essas harmônicas, que parece que essa carabina responde de maneira muito intensa às harmônicas, às oscilações do cano verticais, se a gente conseguir anular essa oscilação vertical num chumbinho que está aí bem casado, como acontece com o Tecnogun Vetor, esse chumbinho bem selecionado talvez consiga entregar um resultado melhor. Fica a dica aí para quem tem uma Roadster, fazer testes neste sentido. E no cronógrafo, pessoal, a Gamo também fez a lição de casa com a Roadster. Ela conseguiu atingir uma energia de 21,52 joules. Pessoal, não é uma carabina que pode ser considerada Magnum sob qualquer definição que a gente adote, tá? Apenas se eu tomar definições europeias como a inglesa, eu poderia tratar essa carabina como uma Magnum, mas usando as definições, por exemplo, da NRA, eu já não poderia considerar essa carabina como uma Magnum, porque a NRA considera 23 joules como essa fronteira para definir uma carabina Magnum. De qualquer forma, já é uma carabina mais potente que os 16 joules tradicionalmente encontrados, 13 joules tradicionalmente encontrados nas carabinas mais triviais, né, mais comuns no mercado nacional. E com essa energia, ela impulsionou aí o rifle Promax a 208,6 metros por segundo, né? Ela atingiu com o Promax aí 20,45 joules, um pouco a menos do que os 21,52 obtido com o rifle Premium Series Flathead, mas essa potência que ela gera num chumbo como o Promax consegue dar essa velocidade, que foi o pico de velocidade que ela atingiu em nossos testes, considerando que o Promax também é um chumbinho mais leve, enquanto o Flathead e o Round são chumbinhos mais pesados e por isso atingiram velocidades um pouco mais baixas, da ordem aí de 198, 187 metros por segundo, né? Como vocês estão vendo aí na tabela. A menor energia que foi obtida durante os testes foi com o Tecnogun Vetor Olímpico, curiosamente o chumbinho que mostrou aquele desempenho notável, e ele teve um spread relativamente alto também de 10 metros por segundo. O strike um spread ainda maior de 22 metros por segundo, mas a maior consistência ficou por conta do JSB Exact Jumbo Heavy, com seus 2 metros por segundo de spread e um percentual de desvio de 0,397%. Com esses resultados, essa carabina faz jus a uma nota de 7,6 para o seu nível de energia, né, a sua potência, por conta dos 21,52 joules obtidos com o rifle Premium Series Flathead, e 10 para sua consistência, por causa do baixíssimo percentual de desvio e do baixíssimo spread que ela teve com o JSB Exact Jumbo Heavy. E concluídos os testes, eu posso passar então ao nosso veredito sobre essa carabina. Para isso eu vou fazer aquele resuminho que eu sempre faço para poder chegar no custo-benefício. Bom, a ergonomia dessa carabina, a gente viu que foi uma ergonomia razoável, tem alguns problemas relativos aí à textura, ao conforto na pegada. Ela é uma carabina equilibrada, mas o conforto provocado pelos materiais, pelas escolhas da Gamo, não ficou tão legal, especialmente por causa das rebarbas, do atrito pesado que ela tem, que parece que você está segurando uma lixa, da dimensão mais larga da coronha, enfim, não foi uma ergonomia tão legal. A alimentação é bem interessante, o sistema de magazine é bem legal, é muito inteligente, é uma alimentação boa, mas a carabina é um pouco pesada para carregar, e isso aí atrapalha um pouco, principalmente as pessoas de menor força e menor estatura. O acabamento da carabina já está aí no universo do razoável, é uma carabina relativamente bem acabada, o que peca um pouco é o design, que é um pouco desarmonioso, você não tem aquele design equilibrado para a arma, é uma arma que parece mais bruta na frente, mais esguia atrás, mas é uma arma interessante também. Tem gente que pode achar esse design legal. Se vocês acharam o design legal, comentem embaixo. Se vocês também não gostaram, comentem embaixo pra gente saber a opinião de vocês também. Essas questões de acabamento são sempre pontos que merecem aí discussões mais amplas. Os sistemas de segurança
são bons, tá? São sistemas de segurança interessantes. Faltou aí o que? A trava automática e um pouquinho mais de maciez ao armar. A posição é boa, é tudo adequado. Gatilho, é um gatilho com um peso legal para uso geral, né? Já tá entre os gatilhos já mais próximos do leve, né? Vamos dizer assim, para os padrões de carabinas Spring. É um gatilho leve, com uma versatilidade legal em termos de configuração e de tunagem, então um gatilho muito bom, um sistema de segurança 6,5, quer dizer, um gatilho 6,5. Sistema de pontaria, é o sistema típico da Gamo, com uma ótima visada, mira fina, com bom acabamento. O único detalhezinho que peca é que há uns probleminhas de inclinação na mira, mas na alça de mira, mas nada que comprometa a qualidade do sistema de mira, fazendo jus a 8,4. Ruído. O sistema Whisper realmente faz diferença, colabora muito com o desempenho da carabina em nível de ruído. 103,1 decibéis é um nível muito baixo e por isso ela fez jus a uma nota de 8,4. Em especial, pessoal, considerando a potência dessa arma, o desempenho desse sistema é realmente muito bom. Recuo, 6,3, em especial por conta do eixo Z. Em termos de recuo, ela é moderada, para o nível de potência está dentro do esperado. É só essa vibração no eixo Z que atrapalha um pouquinho, como eu disse para vocês. Precisão. É uma arma com uma boa precisão, especialmente com o JSB Exact, potencial aí com o vetor. Acho que merece uma seleção de chumbo. Aqui a gente não faz, porque a gente trabalha sempre com chumbo direto da lata, para igualar, para ser aquela condição que qualquer atirador normal, comprando um chumbinho, comprando a carabina, tirando da caixa e usando, ele vai saber como é que a carabina se comporta com aquele chumbinho tirando da caixa. O que eu posso dizer para vocês é que eu testaria esse chumbinho selecionado. Fica a dica aí para vocês, ok? Consistência, a carabina é muito consistente, potência na ordem aí dos 21 joules e meio, muito interessante também, fazendo jus a uma nota 7,6, não é uma carabina extremamente potente, mas também não é uma carabina fraquinha, é uma carabina que pode agradar aí quem gosta de uma potência maior, considerando ainda que você tem a diversão do magazine. É uma média geral de 7,4, sempre lembrando que eu não faço média ponderada, eu faço média simples, eu dou o mesmo peso para todos os itens, vocês podem calcular essa média aí dando peso maior ou menor para o que vocês quiserem, fica a critério de vocês. E considerando o preço da Roadster hoje, no dia que eu estou fazendo esse review aqui no comecinho de 2023, ela faz jus a uma nota de 9 de custo-benefício, tá? Então considerando o que ela entrega e o que ela custa, essa relação rende para ela uma nota 9. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele tenha ajudado vocês a conhecerem um pouco melhor a Roadster. Se vocês gostaram, clique em joinha aí embaixo para ajudar o canal. As curtidas de vocês ajudam muito a difundir o nosso trabalho, a nos manter dedicados aqui, produzindo esses conteúdos para vocês e esses reviews para vocês. Se vocês também curtem o nosso trabalho, curtem os nossos reviews, por favor, mandem uma contribuição financeira para o canal através do Valeu, que fica aí embaixo, esse botãozinho que fica do lado aí do botão curtir. Se você está no celular, é só rolar a barrinha que você vai encontrar. Pessoal, esse negócio, esse Valeu ajuda demais a gente, para manter a nossa independência, para a gente continuar fazendo esses reviews sem depender de ninguém e tendo um volume de produção grande do review, eu preciso da ajuda de vocês, porque esses reviews são caros para produzir e eu não quero precisar ficar na mão de fabricantes, de lojas, eu quero manter minha independência enquanto produtor de conteúdo e a melhor forma de eu conseguir fazer isso e produzir um volume grande de conteúdo é com a ajuda de cada um de vocês. Então se vocês curtem o meu trabalho e querem me ajudar a produzir cada vez mais conteúdo para vocês, por favor, mandem um valeu aí embaixo pra gente. Esse valeu custa menos, gente. Vocês podem mandar pelo cartão de crédito. Se cada um de vocês que está assistindo esse vídeo mandar pra gente aí menos do que dá para um guardador de carro, manda R$5 se quiser, vocês já vão estar dando uma força super legal pro canal, porque a gente consegue fazer um volume grande e com a colaboração de vocês eu consigo produzir mais conteúdos, tá bom, pessoal? Então, mano, valeu que ajuda muito. Se vocês não são inscritos no canal, também se inscrevam para saber em primeira mão as novidades e poder receber aí as notificações quando eu estiver lançando o vídeo para vocês. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guess. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got heart, I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back.